Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição deste sabadão. Como sempre, com muitas informações pra vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Se forem novos aqui no canal, já se inscrevam, ativam o sininho das notificações e sigam minha conta pessoal lá no Instagram. E ó, parada é a seguinte, começa hoje a rodada do Brasileirão, termina segunda-feira, e você que for fazer suas apostas esportivas, faça na 1xBet. O link tá aqui ó, no primeiro comentário fixado, e eu vou dar algumas dicas bem bacanas para vocês. Ó. Teremos hoje Curitiba e São Paulo 4h30, Fortaleza e Fluminense às 4h30, 6h30, um clássico muito bacana, Palmeiras e Corinthians, jogão para tu se divertir hoje aí, fazer uma fezinha, Santos e América Mineiro também às 6h30, Red Bull Bragantino e Cruzeiro às 6h30, e aí finalizando, hoje às 9 da noite, teremos o jogo dos Atléticos, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, outro baita jogo para vocês fazerem uma aposta também. No domingão, tem o clássico aí, Flamengo e Botafogo, Inter e Goiás e Cuiabá e Grêmio. E na segundona, Vasco da Gama e Bahia em São Januário. Então façam aí as suas apostas e comecem a se divertir lá na 1xBet. O link tá aqui no primeiro comentário fixado. Utilizando o cupom promocional que é a palavra futebolaço com T mudo e CO no final, eles dobram o seu primeiro depósito. 1xBet, parceira do canal Futebolaço. Bom, primeiro deixa eu só explicar brevemente para vocês o que aconteceu ontem. Vocês sabem que eu gravo o Futebolaço Podcast normalmente às segundas e quintas. E o meu celular que eu uso para gravar, que tem todas as minhas coisas guardadinhas, eu esqueci lá no estúdio. E aí fui dormir muito tarde na quinta-feira, 4 da manhã, já acordei um pouco mais tarde. Acordei aqui tendo que resolver umas coisas, eu falei, não vou fazer o primeiro vídeo não, vou fazer o segundo. E aí já pro meio da tarde, mas cadê meu telefone? E aí num desespero danado, cadê meu telefone, cadê meu telefone? Fui descobrir que o telefone tava lá no estúdio onde eu gravo, né, que é bem longe da minha casa, 1h e pouca daqui. Aí eu tive que pedir, né, um serviço de aplicativo para poder entregar meu telefone aqui. Aí o telefone já chegou bem tarde, eu falei, vamos fazer o seguinte, aproveitar e tirar então o dia de folga aí, amanhã a gente volta à nossa programação normal, tá? Então eu tô dando uma satisfação a vocês aí, tá tudo bem, só por isso eu não gravei ontem, tá? Então agora vamos aí às informações. Primeiro, vamos discutir um assunto que quem me acompanhou ontem lá no canal do Edmundo, o Mundo Ed, eu discorri bastante sobre isso. O nosso cria da base, Douglas Luiz, que hoje joga com o Coutinho no Aston Villa, jogando, né, um jogo de tiro ali, fazendo uma live na Twitch, eu não sei exatamente qual era o jogo que ele estava jogando, alguns torcedores do Vasco no chat começaram a mandar mensagens para ele. E eu vou deixar com vocês o próprio Douglas Luiz falando aí da possibilidade de retornar ao Vasco, ele dizendo que tem um sonho de jogar com o Coutinho no Gigantão da Colina. Vou deixar com vocês o áudio aí e na volta eu comento um pouco dessa situação aí do Douglas Luiz e do Coutinho atuarem no Vasco. Não, torcedor Vasco tá maluco. Dou minha palavra aqui, pô. Eu volto. Sem medo nenhum de falar. Mano, o que eu queria muito, de verdade, era poder jogar com o Coutinho no Vasco. Queria não, né? Eu quero. Bom, o Douglas Luiz deu a palavra dele, falou, dou minha palavra, não tem problema não, eu volto. Sendo que assim, o Douglas, na minha opinião, ele tá falando de algo para frente, tá? O Douglas Luiz tem 24 anos de idade, é titular do time dele, tá muito bem, na principal liga do mundo, tem contrato com Aston Villa até 2026 ou é 2027, não faz nenhum sentido o Douglas Luiz vir para o futebol brasileiro, nenhum. Ele é jogador hoje de primeiro escalão do futebol europeu, é um jogador que teve no ciclo para ir para a Copa do Mundo do Catar, ele teve várias convocações, algumas sendo até titular, depois para a reta final ele perdeu espaço, mas não faz sentido ele retornar ao futebol brasileiro. Volta da Europa para o Brasil, o jogador que tem baixa, não está conseguindo se adaptar mais, etc. Aí ele retorna ao Brasil. Jogador que está bem, que é o caso dele, não faz nenhum sentido
retornar ao futebol brasileiro. Então, quando ele fala que... Tem até um trecho que ele fala que nas férias ele vai vir aqui e tal. É mais uma questão de dar a palavra que quando ele tiver a possibilidade, ele volta sim, e de que ele tem um sonho de voltar e jogar com o Coutinho. O Coutinho, apesar de também já manifestar que por agora não tem desejo de retornar ao Brasil, ele quer seguir na Europa e tem um contrato longo, ele assinou um contrato de 5 anos com o Aston Villa, ele acabou de cumprir o primeiro ano, ele também já disse que voltaria, mas o próprio Coutinho já falou que não volta agora. Então o próprio Douglas diz que queria muito jogar com o Coutinho, isso é um papo que eu acredito que é para que 2, 3 anos para frente do Coutinho, para o Douglas Luiz voltar. Acho que teria que acontecer muita coisa. A carreira dele dá uma queda vertiginosa na Europa e, de repente, o Coutinho já estando aqui e ele, para realizar esse sonho, o Vasco já numa outra situação e ele voltar. Mas eu tenho certeza que o Douglas um dia vai vestir a camisa do Vasco. Ele sempre faz questão de externalizar isso e sempre que pode vem ao CT, vai visitar também os jogos do Vasco em São Januário. Ele teve no Maracanã ano passado. Eu não lembro se foi o jogo do Cruzeiro ou se foi o jogo do Sport. Ele até foi com a namorada dele, que agora não é mais, né? A Alicia Alemã, que também é jogadora de futebol. Mas, enfim. E sobre essa questão de visitar o Vasco, São Januário, o CT, etc. O Paulinho, por exemplo, toda vez que ele tá de férias, quando jogava no Bayern, ele vinha a São Januário. Teve um jogo na Série B que ele assistiu. E no final das contas, ele acabou acertando com o Atlético Mineiro. O Alan, antes de ir para o mundo árabe, se tratou no CT Moacir Barbosa de uma lesão que ele teve enquanto jogador ainda do Everton da Inglaterra. Então essa questão de visitar o clube de onde ele é cria, ir num jogo, é pela identificação. O que não quer dizer necessariamente que ele está visitando, que ele está acertando a vida dele. O próprio Souza, agora antes de ir para a China, veio assistir Vasco, acho que foi, não sei se foi Vasco e Botafogo, eu acho que foi Vasco e Botafogo, que inclusive até tirei umas fotos, ele e o Alex Teixeira, e postei para vocês lá na minha conta pessoal do Instagram, tá? Então dei para vocês aqui um panorama geral. Douglas Luiz e Coutinho agora no Vasco, a chance é 0, tá? E é uma coisa que depende muito mais deles quererem voltar do que do Vasco de fato querer trazer. Porque, por exemplo, Coutinho ganha 3 milhões e meio de reais hoje no Aston Villa. Clube nenhum no Brasil tem condição de pagar isso. Os jogadores que mais ganham no Brasil ganham pouco mais da metade do que o Coutinho ganha lá. O Gabigol ganha 2 milhões de reais por mês no Flamengo. Tá, dito isso, vamos agora discorrer um pouco sobre a mini entrevista, né, que o Josh Wander deu à Vasco TV. Esse vídeo subiu ontem por volta de 6 horas da tarde na Vasco TV e eu gostaria de pontuar algumas situações aqui. Primeiro, durante a sua fala, ele cita que a visita a São Januário, que o vídeo mostra, inclusive, ele visitando São Januário, foi uma visita estratégica. Que, na opinião dele, essa visita foi para ver as necessidades de estrutura. E ele promete que isso vai melhorar agora nos próximos meses. Ele cita também que essa vinda ao Brasil foi para se ter um encontro com a equipe executiva para discutir o futuro do clube. Lembrando que o Paulo Brax acabou de retornar, chegou junto com o Josh Wander, de uma reunião com todos os executivos lá na França sobre a questão do departamento de futebol de todas as equipes do grupo. A Europa está encerrando a temporada, o Vasco está em meio de temporada. É a segunda reunião. Teve uma primeira em novembro, que era quando o Vasco estava montando o seu planejamento para essa temporada. E eles lá estavam no meio de temporada. E agora o contrário. Mais uma reunião com o Vasco em meio de temporada e os clubes europeus no final delas. Nesse aspecto é um pouco ruim, né? O futebol brasileiro anda na contramão aí do futebol europeu, tá? Então Josh cita que teve uma reunião para discutir o futuro do Vasco um pouco aqui no Brasil. E aqui vai um parêntese, uma informação importante, tá? Mais uma vez falando aí, ó, de subida de patamar e na questão de evolução de estrutura. O companheiro Zé Colmeia fez uma live ontem lá no Instagram e citou de que o Vasco está montando uma sede agora para Vasco da Gama SAF de primeiro mundo, coisa assim, de você se emocionar quando vê. E o companheiro Flávio Dias, no seu canal no YouTube ontem à noite, no Atenção Vascaínos,
confirmou isso e citou já qual é o local. O Shopping Metropolitano, que fica ali na Abelardo Bueno, que é bem na saída do CT. Quem já for o CT Moacir Barbosa, você dobra à direita, quando você tem que sair do CT, passa em frente ao Sesc, você já dobra à direita, pum, caiu na Abelardo Bueno. Então é a 2, 3 minutos ali do Shopping Metropolitano, que já é bem logo à direita ali. Então, a sede do Vasco, que hoje ficava lá no centro do Rio, na Praça 15, tá indo para o Shopping Metropolitano. O Vasco alugou um andar inteiro, tomou só para o Vasco, para poder fazer uma baita de uma estrutura para Vasco da Gama SAF, que vai ficar bem coladinho agora do CT Moacir Barbosa, que é onde treina a equipe profissional. Então, falando sobre futuro, estrutura, tem uma informação importante nesse sentido para trazer para vocês agora. O Josh Wander cita também que São Januário é a nossa casa e acreditamos muito na melhoria de São Januário. Tem duas situações aí, a ampliação e modernização, que eu acredito que o Vasco vai fechar isso ainda esse ano, tá? Eu tô com esse feeling, que esse ano ainda vai fechar a bendita dessa reforma, aí o Vasco vai ver como é que vai ficar essa questão da licitação, se consegue jogar no Maracanã enquanto São Januário fecha para obras, ou se o Vasco de repente vai ter que tentar costurar um acordo com o Botafogo para mandar os jogos lá no Newton Santos. Beleza? Mas o Josh cita textualmente de que São Januário é a casa do Vasco e ele acredita muito na melhoria de São Januário. Outra situação, ele fala que essa visita também é para garantir que o estádio tenha a melhor aparência para receber seu torcedor, tá? Então, pelo que o próprio Josh Wander disse, por agora o Vasco já vai estar fazendo algumas coisas, tá? Então se prepare para ver algumas melhorias dentro de São Januário, independente da questão do fechamento completo para a reforma. Haverá jogos em que precisaremos de um estádio muito maior. Espero que esse tema seja tratado da forma mais justa. Ele está citando aí a questão do Maracanã. São Januário hoje comporta 20 mil. Mesmo com a modernização que deve ir para 43, vai estar ali numa média de público, né? Em termos de capacidade, né? São Januário 20 mil públicos pequenos, 40 mil público médio, Maracanã 70 mil grandes públicos. Então mesmo com a modernização, o Josh Wander segue citando que você precisa de um estádio com a capacidade de público muito maior. Ele espera que as coisas sejam conduzidas da melhor forma aqui no Rio de Janeiro para que o Vasco possa usufruir também do Maracanã para essa questão dos jogos de maior público. Beleza? Aí ele cita também sobre o orgulho do trabalho que a 777 vem fazendo no Vasco. Ele cita assim, ó: fizemos a maior janela de transferências da história do clube. Ele cita que foram contratados 14 jogadores. Eu corrijo o Josh aqui porque não foram 14, foram 16, considerando já o Carabarral e também o Matheus Carvalho, foram 16. E ele fala também, ele pede, na verdade, ao torcedor que acredite na 777, que dê esse voto de confiança e que continue mandando energias positivas. E aqui vai um parêntese, um assunto importante. Ele fala com muito orgulho que o Vasco hoje tem o elenco mais jovem da Série A, com muita força, com muita entrega, e ele vê isso com bons olhos. E aqui vai uma situação para a gente ficar ligado. A 777 tem como missão da sua empresa desempenho esportivo e desenvolvimento de jovens jogadores. Então, quando ele cita que o Vasco tem o elenco mais jovem da Série A, isso está dentro da missão da empresa. É pegar jovens jogadores, desenvolvê-los para que eles possam crescer e também dar retorno financeiro para os clubes e também para o grupo 777, tá? O que eu acho que a gente tem que ficar de olho e observar é que, beleza, vamos ter jogadores jovens, legal, é ótimo. A gente precisa dos medalhões e dos cascudos aí para poder ajudar esses jogadores a se desenvolverem e o Vasco ser uma equipe competitiva. E aí a gente encontra esse balanço na equipe principal. Se vocês olharem, o Léo Jardim, que é o nosso goleiro titular, o Léo tem 28 anos de idade.
O Puma Rodrigues, que é o nosso lateral direito, tem 26. O Léo, que é o nosso zagueiro pela esquerda, tem 27. O Capasso, que vinha jogando como titular e agora saiu, tem 27. Quem tem jogado agora é o Robson. O Robson tem 26 anos de idade. O nosso primeiro volante é o Rodrigo. O Rodrigo tem 20. O Jair, que joga ao lado dele, tem 29. O Andrei Santos, que joga ao lado dos dois, tem 18, né? Esse aí já está negociado com o Chelsea, a gente já nem conta. O Alex Teixeira, que hoje passou a ser referência no grupo, tem 33 anos. O Pedro Raul tem 27. O Gabriel Peck tem 22. E o Luca Orediano, que foi contratado, completou 23 anos de idade. Então, o time titular do Vasco tem uma ótima média de idade. São jogadores, a maioria com 26, 27, 28, um ou outro ali com 18, 20. Então tá muito legal. O que me preocupa ainda é o banco. Eu acho que o reserva do reserva é isso mesmo. O cara que é para compor o grupo tem que ser com a base. São jogadores mais jovens que estão se desenvolvendo para depois te entregar e você poder ter retorno financeiro. O que eu acho que o Vasco precisa melhorar ainda é o banco. Se você for bater o banco de reservas do Vasco, é praticamente só garoto. O Ivan é um goleiro já pronto. O Paulo Henrique, hoje lateral, é um jogador já mais rodado, 20 e poucos anos de idade, esse também não conta muito. A zaga, tem o Miranda, tem o Zé Vitor, tem hoje o Capasso, que perdeu a titularidade, é um pouco mais velho, mas tu pega do meio para frente, é Galarza, Eric Marcos, Figueiredo, Marlon Gomes, Eguinaldo, ou o próprio Juan Cruz, que foi contratado, é muito garoto, 21 anos de idade, principalmente do meio para frente, são muito jovens. Eu acho que o Vasco precisa de opções mais prontas aí, mas enfim, estou muito satisfeito com o que a 777 fez até aqui. E foi legal essa fala do Josh aí. Então o Vasco, aos poucos, ele vem fazendo tudo aquilo que a 777 tinha prometido, tá? O Vasco, porque um processo, a galera acha que vai estalar o dedo e vai acontecer tudo de uma vez só. O Vasco montou uma base de time, que eu acho que tá legal, precisa de reforços agora pontuais, que devem começar a vir no meio do ano. Ano que vem o Vasco deve montar um time ainda melhor. A questão da sede da SAF tá indo para um lugar muito melhor, com mais estrutura, num bairro inclusive melhor que a Barra da Tijuca. O CT já passou por melhorias, não é a completa e a definitiva, porque o Vasco está esbarrando com o problema de não ter a documentação definitiva do terreno. Como é que tu soca dinheiro lá, sendo que a qualquer momento a prefeitura pode te tomar de volta? São Januário tá nessa questão agora de fechar o potencial construtivo com a prefeitura para poder fechar, para construir, e ao mesmo tempo você precisa de um segundo local para mandar jogos. E o Vasco está tentando resolver primeiro a situação do Maracanã, para saber se ele pode ou não jogar lá, para depois o Vasco fechar São Januário e acertar um acordo. Se não for o Maracanã, tem que ser um plano B, que eu acredito que não é o que a gente quer, mas deve ser um Engenhão, se realmente, né, acontecer algum problema aí com o Maracanã. Enfim, então é isso, galera. As coisas estão acontecendo de forma paulatina. Toda hora tem novidade e as coisas estão acontecendo. Tenham paciência. As coisas não acontecem da noite pro dia. Eu vejo uma galera emitindo opinião, parece que tá tudo uma porcaria, que não tem nada acontecendo e que mentiram, que etc. Não, cara. Prometeu-se fazer as coisas, sendo que não é assim: a gente é um time de porcaria que luta pra cair todo ano e mal sobe. Aí vira o ano, janeiro, pumba, tu tem o elenco igual do Palmeiras e do Flamengo e já entra brigando para ser campeão de tudo. O próprio time, ele passa por um processo de maturação, eliminação em competições, começa a jogar competições internacionais e entrosamento. Tem bons jogadores que você contrata que não vão render, alguns vão ter problemas de adaptação por lesão ou estrangeiro com língua, e aí depois de um certo tempo ele começa a colocar o potencial dele para fora. O Peck, por exemplo, na sua quinta temporada, agora que está chegando numa maturidade maior. O Léo chegou para jogar no Vasco, parece que já joga aqui há 10 anos. Então, cada caso é um caso. O Barbieri hoje é o treinador desse projeto, salvo engano, veio com um contrato de 2 temporadas. A gente pensando para o futuro, a gente não sabe se o Barbieri vai ser o nosso treinador pelos próximos 2, 3, 4, 5 anos. Enfim, então tá tudo no início. Eu acho que esse início do Vasco já é muito bom.
tá? Esse início já mostrou uma diferença bem acentuada. O Vasco precisa de ajustes. E eu até vi e comentei isso com alguns amigos meus, que assim, alguns times têm uma boa vontade incrível, para outros sempre tem aquela desconfiança. O Vasco, independente de qualquer coisa, já sempre puxam para baixo, né? Ah, não, vai lutar para cair, vamos ver. O Grêmio veio da mesma Série B com a gente por ter contratado o Soares, que perdeu 3 pênaltis igual o Pedro Raul, tá? Vocês estão reclamando do Pedro Soares, já perdeu 3 pênaltis nessa temporada. O Grêmio vinha jogando contra ninguém, contra times menores ali do futebol gaúcho, e o Campeonato Gaúcho é um campeonato mais fraco, ele é mais de pancada. Mas tecnicamente não está entre os principais estaduais do país, e o Grêmio vinha ali tranquilo no estadual. Quando chegou o Brasileirão agora e também Copa do Brasil, o Grêmio passou aí no ABC, né, empatando o jogo da volta, tem tido algumas dificuldades, a torcida já está cobrando um pouquinho o Renato. Então é isso. Então eu vejo às vezes excesso de boa vontade com os clubes e má vontade com outros. Então, calma galera, as coisas vão acontecer. Vocês têm visto jogadores se manifestando agora com desejo e interesse de vestir a camisa do Vasco. E esse mesmo elenco aí que muita gente estava batendo, dando de pau, já fez já fez grandes jogos contra Palmeiras, Atlético, Flamengo, Fluminense, Botafogo. Então vamos ter um pouco de paciência. Eu não espero o título do Vasco esse ano, até porque a gente não vai ser campeão brasileiro. Se vir uma Libertadores, vou ficar feliz da vida, mas não acho nem que... Depende da janela, né? O que eu acho que o Vasco está muito perto de uma galera que está no nível acima, dependendo dos reforços do meio do ano e se encaixar também. Eu acho que até dá, mas com esse elenco hoje, é um campeonato para fazer tranquilo, sem susto. Ali, de novo, já falei, de 12º a 6º lugar, ficar nessa gangorra, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, mas dentro dessa faixa da classificação do campeonato. Então é isso, galera. Assim eu encerro a nossa primeira edição do dia e logo mais eu chego com mais um vídeo para vocês. 1xBet, clica lá, se cadastre e comece a apostar, porque tem rodada de Brasileirão hoje e tá bem legal.